Olá amigos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez conversando sobre o nosso módulo desenrolado em relação ao tema Revolução Industrial. Eu me chamo André Rosa, sou seu amigo e seu professor de História nesse momento e nós vamos bater um papo mais uma vez como fizemos em encontros anteriores. Hoje nós vamos dar uma continuidade no módulo falando mais uma vez nessa parte de Revolução Industrial sobre um seguinte momento. Quem sabe colocarmos assim um tempo e espaço melhor, porque assim, nós somos desenrolados, mas não precisamos ser desatentos. Às vezes existe um problema muito grande, não sei se esse problema ele acompanha de você se perder assim tempo e espaço, sabe? Às vezes tem alguns meninos que dizem assim, poxa, aquela revolução que aconteceu naquele tempo, aí alguém, sabendo o assunto, diz, naquele tempo não existia revolução. Então se você se perde um pouco, que tal uma dica? Que tal memorizar algumas datas, memorizar alguns lugares? Pô, isso vai ser muito legal. Às vezes tem algumas datas ótimas. Por exemplo, tem uma revolução que a gente conhece muito bem, chamada de Revolução Francesa. Lembra-se, né? A Revolução Francesa tem uma data assim, ó, 1789. Poxa vida, 1789, 1789, 17... Vala, como é fácil, 1789, 1789. É você ali, memorizando, fazendo um jeitinho e tentando assimilar aquela data para lhe ter em tempo e espaço aquele determinado momento. E quem sabe você vai curtindo aí com o passar do tempo essa memorização, 1789, você às vezes vai para casa de um amigo e o amigo diz assim, olha, eu moro em tal rua 1789, 1789, ah, tu mora na Revolução Francesa. Tipo isso, quem sabe, tá? Aí vale a dica. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a minha aula, nesse módulo de Revolução Industrial, é para lhe colocar em tempo e espaço. Dá uma observada nesse meu quadro, olha só. Ele é simples, mas te dá uma orientação legal. Primeiro, só relembrando, Revolução Industrial parte do princípio de ser uma revolução mecanicista, um processo de transformação, um processo ligado à força do homem e, acima de tudo, um processo também que é considerado um mal necessário. Precisávamos de tecnologia. Eu estou precisando dessa tecnologia, concorda comigo? Mas eu não precisava de tantos problemas relacionados, por exemplo, à desigualdade social, que a gente vai, em outro momento, chegar a conversar sobre isso. Mas agora a conversa é, quando é que isso aconteceu? Poxa, eu acabei de falar que a Revolução Francesa acontece em 1789. Eu sei que a independência do Brasil é de 1822. Eu sei que a proclamação da República Brasileira é de 1889. E a Revolução Industrial, quando acontece? Cara, deixa eu te dar um toque. Por incrível que pareça, ela não tem uma data precisa. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma coisa chamada de modos de produção. Isso aqui nós estamos começando, inclusive, um novo sistema produtivo. Antes, o sistema produtivo era ligado ao comércio, extração de materiais. Só pegar a matéria-prima, eu peguei aqui, por exemplo, uma matéria-prima, certo? Peguei essa matéria e estou negociando a matéria. Isso é um capitalismo comercial. Agora eu estou produzindo um determinado produto e esse produto que eu estou desenvolvendo, eu, depois de transformá-lo, vou negociá-lo. Então, quando é que isso se tornou padrão? Isso se tornou padrão exatamente quando aconteceu mais ou menos isso em segunda metade do século XIX, segunda metade do século XVIII, perdoe. Então, é mais ou menos em 1750. Mais ou menos. Não fechado. Tudo bem? E a Revolução Industrial, ela tem didaticamente 3 fases. Por que eu digo didaticamente? Por conta da gente saber que existe hoje em dia um processo de Revolução Industrial além dessa fase. Mas quais são as fases? Me acompanhe, ó. Eu tenho uma primeira fase, eu tenho uma segunda fase e eu tenho uma terceira fase. Fases estas, portanto, que você está observando que eu tenho uma diferenciação graças a quê? Ao período e ao tipo de combustível que é utilizado dentro desse processo. Quer dizer, quando o período muda, quando a máquina muda, eu mudo a fase. Vamos lá, ó. Século XVIII, nesse período é o carvão combustível e a máquina é a vapor. Fácil. Primeira fase, tudo está iniciando. O período, século XVIII, coincide. E a máquina a vapor utilizava como combustível o carvão. Certo? E um outro detalhe, nesse período, o pioneirismo inglês faz com que exista um certo monopólio.
Dentro do processo, só existe a Revolução Industrial nesse momento, só na Inglaterra. Então é por isso que a Inglaterra também fica mais rica do que ela já era. Você lembra daquela dica que eu lhe dei? Onde é que vai acontecer a Revolução Industrial? Onde tem dinheiro. E a Inglaterra tinha o quê? Muito dinheiro. Então a Inglaterra começou e pegou esse pioneirismo. Segunda fase, mudou a época, mudou o combustível. Século XIX. E agora o combustível é a eletricidade e o petróleo? Outra dica, entender por que agora, quando você abre o seu jornal e diz que um determinado país está brigando com o outro por conta de produção petrolífera, você agora entende por que é tão importante, né? O petróleo vai movimentar tudo que existe até hoje. É claro, estamos procurando sempre algum tipo de combustível alternativo, mas ainda é o petróleo principal. Então, quando as máquinas começam a utilizar o petróleo, obviamente ele fica mais requisitado. E a concorrência aumenta. E a disputa também. E agora eu entendo, porque infelizmente tem uma guerra, porque o pessoal está querendo dinheiro. Que pena, né? Que pena o homem tão inteligente produzir tanta coisa e lutar por dinheiro. Mas isso é só uma provocação. Compreenda de novo comigo. Vamos lá. Eu agora estou na terceira. Século XX. O combustível é a energia nuclear e a existência dos computadores. Imagine como seriam esses computadores nessa época, hein, meninos? Computadores que não caberiam nesse local que você está me assistindo. O senhor não sabe nem onde é que eu estou assistindo. Garanta a você que o local não cabe. Enquanto hoje você carrega um computador aqui no bolso da calça, nesse tempo os computadores eles cabiam, só conseguiam caber num andar inteiro de um prédio. Quer dizer, como a revolução realmente mudou, como a revolução ela melhorou a nossa vida, mas ela teve que evoluir para nos dar uma condição um pouco melhor. Então a dica é, fase da revolução, são 3 fases didaticamente, no século XVIII, XIX e XX. O que é que muda? O que muda, sem dúvida nenhuma, é o tipo de combustível e principalmente onde vai acontecer. Principalmente porque quando chega na terceira, todo mundo tem, todo mundo disputa e todo mundo produz. É por isso que nós vamos chegar nessa fase chamando esse período futuramente de globalização. Que isso, é claro, vai ser um outro momento. Eu quero que vocês estejam felizes com essa informação que eu acabei de lhe passar e sabendo, é claro, que estaremos sempre juntos aqui. Deixo aqui, sem dúvida nenhuma, o sinal maior do nosso trabalho. E espero que eu, André Rosa, desenrolado, tenha lhe ajudado. Um abraço e até a próxima.